os lábios do filho guardem o conhecimento, ou seja, que seus lábios não permitam que saiam deles nada que seja inconsistente com o verdadeiro conhecimento e a sabedoria. Tais palavras guardadas têm em vista o melhor interesse, tanto de quem fala como de quem ouve. Em contraste, os lábios da mulher imoral são lisonjeiros e suas palavras são persuasivas, mas seu próprio fim prova que suas palavras são superficiais e destrutivas. Estes versículos descrevem o caráter da adúltera sedutora. Na aparência, ela é toda doçura e luz, mas no profundo de seu ser, ela emana o odor da morte. Versículos 8 a 10. O filho insensato abdica da sua honra e a dá a outros, que podem ser a família da adúltera e que podem se fartar dos bens do homem que se deita com a mulher imoral. Pessoas cruéis não revelam misericórdia, e isso pode se referir ao marido da mulher imoral. Versículo 11. No final, o indivíduo se lamenta quando ele reflete sobre o desperdício e sobre a futilidade da vida que ele tem vivido. Versículos 12 a 14. Aborrecer a correção, desprezar a repreensão e não escutar nem inclinar o ouvido são características dos tolos, e o filho estava quase se tornando um deles, apesar das advertências de seu pai. Esses não são ensinadores da escola, mas pais ou sábios no meio da congregação, reunida como que para um julgamento. Versículos 15 a 19. As muitas referências figuradas à água, como cisterna, correntes, poço, fontes, ribeiros, manancial, todas elas são interpretadas como significando a esposa de alguém. Trata-se de alusão à satisfação do desejo sexual de uma pessoa. Muitas casas tinham sua própria cisterna particular para acumular a água da chuva. Poços, fontes e ribeiros forneciam água doce e refrescante. O pai orava para que Deus abençoasse a mulher de seu filho, e assim o filho se alegrasse sempre com ela, uma vez que, por definição, aquilo que é bendito é capaz de saciar. A mulher da tua mocidade é a primeira esposa. Um homem não devia procurar outra esposa ou uma mulher diferente. Corça amorosa sugere amor sexual. Provérbios convida abertamente à busca da satisfação na intimidade sexual do casamento, no contexto relacional, no qual esses desejos são corretamente encorajados para o prazer e benefício, tanto do marido como da esposa. Versículo 20. A pergunta sugere que a ação é injustificável. Andar atraído é literalmente desviar-se, errar, andar desgarrado. O seio é a parte do corpo envolvida num abraço, também traduzido como em seus braços. Versículos 21 a 23. Uma razão apresentada pelo livro de Provérbios para resistirmos à imoralidade sexual é o fato de que Deus vê e sabe tudo o que nos julgará de acordo. O ímpio andará errado para a morte eterna, porque não permitiu que a correção substituísse sua loucura pela sabedoria. Agora nós vamos estudar o capítulo 6, versículos 1 a 5 do capítulo 6. Ficar por fiador é empenhar-se como garantia das dívidas de outra pessoa. Se o devedor faltasse, o filho teria de pagar ou podia sofrer confisco. Pôr em risco os bens e a reputação pessoal em favor de um companheiro ou de um amigo é desaconselhável, quanto mais em favor de um estranho. O filho está nas mãos dessa pessoa a quem ele emprestou, porque se ele falhasse, o filho devia pagar. Assim, o filho devia importunar incessantemente a quem emprestou para ser liberado do acordo de fiança. Versículos 6 a 11. O preguiçoso é uma pessoa que espera sustentar sua vida sem trabalhar. Ele se recusa literalmente a levantar a mão. Ele apresenta desculpas para não trabalhar. Diferente do oprimido, o preguiçoso traz pobreza para si e não é objeto de compaixão. Seu oposto é a pessoa diligente. Enquanto o filho ouve seu pai admoestando o preguiçoso, ele próprio é advertido contra a preguiça. O fato de a formiga não ter nenhum chefe, nem oficial, nem comandante, mostra que ela tem a iniciativa de que o preguiçoso carece. O preguiçoso, com sua devoção exagerada ao sono e não ao trabalho, aprende tarde demais, desse modo caindo na inevitável pobreza, como uma vítima dominada por um ladrão. Pobreza, nesse contexto, é privação trazida sobre si mesmo. Não é a mesma coisa que pessoas oprimidas que são pobres em razão de circunstâncias alheias ao seu controle e que merecem compaixão. Versículos 12 a 19. O perverso é desprezível e não tem desejo algum de agir de acordo com a justiça, que é o que Deus valoriza. O perverso deseja causar conflito, explorar situações e obter vantagem pessoal em tudo o que faz. O perverso usa não apenas palavras, mas também seus olhos, pés e dedos
para falar enganosamente. O caráter externo da fala de uma pessoa desprezível deriva de um coração no qual há perversidade, que procura plantar sementes de desconfiança e suspeita entre os demais. Quem busca causar a discórdia entre outras pessoas está se dirigindo para um fim com consequências irreparáveis. É o próprio Senhor quem executa a destruição final da pessoa desprezível. Versículos 20 a 24. A mãe representa o respeito pelas instituições da família e do casamento. Caminhar, deitar e acordar abrangem todos os aspectos da vida diária para as quais a sabedoria fornece direção, proteção e meditação. O mandamento, a instrução e a disciplina são termos que identificam a palavra de Deus, que fornece a sabedoria que conduz à vida eterna e abundante. A instrução na sabedoria é fundamental para fortalecer uma pessoa contra a forte atração do pecado sexual. Por amar a verdade e estar elevado à sabedoria, os homens não são seduzidos pela lisonja mentirosa. Versículo 26. Embora unir-se com prostitutas seja um ato autodestrutivo, o adultério é pior, e não somente uma violação do casamento, mas também é um ataque direto contra a família. A adúltera destruirá a vida de alguém. Faz-se a distinção entre a prostituta, que recebe um pagamento por um dia, e a adúltera, que tem casos destruindo famílias, inclusive a sua própria família. Versículos 27 a 29. Assim como um homem não pode tomar fogo no seio ou andar sobre brasas sem se queimar, também aquele que seduz a mulher de seu próximo não ficará impune. Não é possível se envolver em um comportamento escandalosamente tolo e não sofrer por isso. Assim, um homem terá de pagar por cometer uma ofensa mais vergonhosa e completamente desnecessária. Em Provérbios, a expressão não ficará sem castigo normalmente significa que Deus é quem castiga. Versículos 30 a 33. A pessoa impulsionada pela fome para roubar ainda está sujeita à lei, embora as pessoas possam compreender tal necessidade. Em contraste com isso, o adultério não conta com esse fator atenuante e atrai uma total desgraça. A lei requeria a restauração de 4 vezes mais para o furto. Versículos 34 e 35. Embora um tribunal possa se contentar com o pagamento de uma multa, um marido ciumento pode nunca se contentar. Os presentes são literalmente suborno para subverter a justiça. Agora nós vamos estudar o Provérbio 7, versículos 1 a 5 de Provérbio 7. O apelo começa com um pedido para que o filho leve a sério a sábia instrução do pai para manter-se longe da mulher adúltera. Menina dos seus olhos é uma expressão que se refere à pupila do olho, que por ser a responsável pela visão, é cuidadosamente protegida. O filho deve guardar e proteger os ensinos de seu pai, porque eles lhe dão visão espiritual e moral. Ao dizer ao filho para amarrar os mandamentos aos dedos e escrevê-los na tábua do seu coração, o pai pede que o filho guarde a verdade da sabedoria divina permanentemente, na mente e na conduta. A sabedoria e o entendimento deveriam ser vistos como parentes chegados, provavelmente para que houvesse um relacionamento de intimidade. Versículos 6 a 9. O pai começa um relato baseado em algo que ele observou de sua própria janela. Ele diz que o homem está entre os ingênuos e os jovens. Este apelo trata do imprudente que cai no adultério por estar no lugar errado e na hora errada. Versículo 10. A situação representa uma disputa injusta entre o jovem ingênuo, que não tem sabedoria e desconhece a verdade, e a mulher impura, que sabe qual é o seu objetivo, mas que esconde suas verdadeiras intenções. Versículos 11 e 12. Esses versículos descrevem a maneira de agir da mulher que a leva a ser bem-sucedida na sedução do homem ingênuo. Versículos 13 a 20. A mulher usa tudo o que pode como parte de seu apelo. Ela pega o jovem de surpresa. A cultura israelita aparentemente desencorajava o beijo romântico em público, e seu descaramento o detém. Ela o bajula para fazê-lo pensar que é alguém especial, promete prazeres sensuais e a segurança de não serem descobertos. Ela ofereceu sacrifícios pacíficos e isso significa que tem um suprimento de carne em casa. Esse é um exemplo claro do descompasso entre a prática religiosa da mulher e a vereda de sua vida. Versículos 21 a 23. Mais uma vez, o caminho insensato é descrito como uma armadilha que termina em destruição. Ignorante quanto ao real perigo e incapaz de resistir, o jovem rapidamente sucumbe como um animal a ser sacrificado. Versículos 24 a 27. A imagem de que muitos caíram por causa dos avanços da mulher estranha, como se ela fosse um guerreiro, é como um argumento a mais para manter-se longe e alerta o filho contra o orgulho todo de achar que com ele seria diferente.
Embora a mulher convide o tolo para seu leito, em sua casa, para o prazer imediato, a natureza do caminho para sua casa vai embaraçá-lo de tal forma que, ao final, o levará para as câmaras da morte. Ao mencionar o abismo, o texto está indicando que as consequências vão além dessa vida. A vida e a morte em Provérbios geralmente correspondem, respectivamente, ao correto relacionamento com Deus e ao afastamento dele, que continua após a sepultura. Nós terminamos aqui o estudo de Provérbios 5 a 7.